Muito bem, exercícios comentados de transferência de calor e massa. Vamos falar agora do exercício do capítulo 2, que vai trabalhar aí com a equação geral da condição de calor, né, que nós já estamos mostrando lá embaixo, aí embaixo, a equação geral em coordenadas cartesianas. E esse exercício é um exercício onde o manual de solução, ele dá na minha opinião, dá um pouquinho de volta numa parte bastante matemática, mas eu acho que a gente pode trabalhar esse problema de uma forma um pouquinho mais simples, tá? Vamos ver como. O exercício 2.8 diz o seguinte: para determinar o efeito de dependência da condutividade térmica em relação à temperatura na distribuição de temperaturas em um sólido, considere um material para qual essa dependência pode ser representada por uma equação linear, K igual a K0 mais AT, ou seja, a condutividade térmica varia com a temperatura, não é mais constante. K0 é uma constante positiva e A, esse coeficiente, pode ser negativo ou positivo e também nulo, né? Esboce a distribuição de temperaturas em regime estacionário associado à transferência de calor através de uma parede plana para os três casos: o A positivo, o A igual a zero e o A negativo, né? Então, nesse problema, né, vamos escolher uma parede plana como nosso volume de controle, né? E nessa parede plana vamos marcar aqui as nossas referências, né? Então eu vou colocar aqui, ó, né, no extremo esquerdo da parede a coordenada x igual a zero, no extremo direito x igual a L, e aqui eu vou colocar temperaturas de referência, né? Ou seja, vamos considerar que o calor está indo na direção do eixo x, que eu vou marcar aqui, ó, o x. Ela vai da maior temperatura T1 até a menor temperatura T2. Né? E as nossas equações básicas, além da equação geral da condução de calor, né, multidimensional, como a gente está mostrando aí, como a gente está falando de um sólido, né, nós estamos falando do mecanismo de condução de calor, então coloquei aí a lei de Fourier, fluxo de calor menos K dt dx. E nesse problema, as considerações que nós vamos trabalhar é, primeiro, sem geração de calor, ou seja, o problema não falou nada que essa parede gera ou não gera calor, né? Então, a geração de calor é igual a zero, condição 1. Depois, regime estacionário, o problema também dessa informação, então o termo transiente é igual a zero, ou seja, a temperatura não varia com a posição, temperatura não varia com o tempo, perdão, e a condução aí unidimensional, ou seja, vamos associar então, vamos considerar então que o calor só varia ou só é conduzido na direção do eixo x. Então o que sobrou? Sobrou que a derivada de K dt dx é igual a zero. O que isso significa? Se a gente olhar a definição da lei de Fourier, ó, menos K dt dx, essa grandeza que aparece entre parênteses aqui, ó, isso é o menos o que duas linhas de x. E isso é igual a zero. Então o que significa na nossa solução a consequência dessa simplificação dessa equação? Significa falar que, agora a derivada é uma derivada simples, né? Significa falar que d de dx de menos o fluxo de calor é igual a zero. E isso aqui, na verdade, define o que a gente chama de regime estacionário. O que significa a derivada de alguma coisa ser zero? Significa que ela não varia. Então, isso significa falar que o fluxo de calor, que é duas linhas de x, ele é constante em qualquer posição da parede. Fluxo de calor é constante em qualquer posição da parede. Essa é a chave desse problema. Então, como é que você vai resolver ele? Você vai escrever a equação do fluxo de calor, que é constante, que é duas linhas de x menos k. Agora a derivada parcial se torna a derivada simples, que a temperatura só varia com x, condição dimensional. E aqui você vai substituir o valor de k por aquela expressão k0 mais a t dt dx. E agora isso aqui, como a gente está vendo, isso vai ser uma constante, que eu estou chamando uma constante C. Né? Então, o que a gente pode verificar a partir dessa equação? Vamos para o primeiro caso, ó, quando a constante A foi igual a zero. Nesse caso, quando a constante A é igual a zero, ó, nós vamos ter que menos K0, esse termo desaparece, o segundo termo desaparece, dt dx é igual a C. Se você isolar esse gradiente, dt dx é igual a menos C sobre K0, ou seja, uma constante. K0 é uma constante e C é uma constante. Então isso significa falar que a inclinação da reta, a reta que passa entre T1 e T2 é uma constante. Então nessa primeira situação, nós vamos ter isso aqui, ó. Esse é o primeiro esboço na situação de A igual a zero. Até aí tudo bem. Então vamos ver o primeiro caso, onde
a condutividade desse material aumenta com a temperatura, ou seja, no caso do A ser positivo. Então, pela nossa equação, ó, nós vamos ter agora o menos o K0 mais AT vezes dt dx igual a constante. Então, nesse caso, o que vai acontecer aqui agora? Ó, como o A é positivo, onde você tiver a maior temperatura, essa constante aumenta. Se essa constante aumenta, onde você tiver maior temperatura, o que necessariamente tem que acontecer? Você vai ter que ter um menor gradiente. Por quê? Se a condutividade aumenta, o gradiente tem que diminuir. Porque ele é constante. Então, se esse termo todo aumenta, a derivada tem que diminuir. Né? Então, onde você tem a maior temperatura, você vai ter a menor inclinação local. E onde você tiver a menor temperatura, você vai ter a menor constante e você vai ter o maior gradiente. Por quê? Porque isso tudo é uma constante. Então, você vai ter uma inclinação maior localmente. Então, aí um esboço desse perfil, né, poderia ser alguma coisa assim, vai ser um caso não linear. Esse seria aí o caso de A maior que zero. E vamos ver então o último caso, que é o caso quando A for menor que zero. Quando A é menor que zero, está aqui a nossa equação, menos o K0 mais AT. Isso aqui é a condutividade térmica, que não é uma constante, vezes a nossa derivada, dt dx, isso vai ser constante. Fazendo agora a mesma análise, né, o que vai acontecer? Como o A é negativo, né, maior a temperatura, se a temperatura aumenta, a condutividade diminui. Então, se a condutividade diminui, o gradiente de temperatura tem que aumentar. Por quê? Porque o produto de K vezes dt dx é uma constante. Então, onde você tem a maior temperatura, você vai ter o maior gradiente, maior inclinação local. Então, colocando ele maior em relação à reta, tá? Maior inclinação local, isso é o gradiente. Tá? E lembrando que esse sinal negativo aqui na frente indica o quê? Indica que o fluxo de calor está na direção da maior variação da temperatura, ou seja, ele vai da maior para menor temperatura, por isso que a inclinação é negativa, daí esse sinal. Lembrando que o K ele é sempre um número positivo, mesmo que o A seja negativo. Não existe condutividade térmica negativa. E da mesma forma, se agora a nossa temperatura diminuir, o que acontece? Se a temperatura diminui, o K aumenta. Se o K aumenta, o gradiente diminui. Então nós temos aí o comportamento inverso que a gente tinha no caso anterior. Então aqui a gente vai ter uma inclinação de referência negativa. E aqui a gente pode então esboçar aí a segunda curva. Ou seja, o gradiente vai diminuindo em módulo quando a temperatura vai também diminuindo. Então esse aí é o caso, esse segundo caso, em relação à reta, seria o caso do A menor que zero. Beleza? Então tá aí as referências que nós estamos utilizando. Esse material veio do livro do Incropera e DeWitt, 7ª edição. Gigante?